Sou Geison Ronai da Silva Baia, tenho 28 anos, nascido dia 28/10/1996. Meu pai é Gêner da Silva Baia, minha mãe, Ronilda Valente Mendes da Silva. Sou casado com Josivane Pinheiro de Paiva, pai da menina mais linda deste mundo, Alana Thaís de Paiva Baia. Sirvo ao Senhor na Assembleia de Deus Tradicional como evangelista e tenho dedicado a minha vida, a minha juventude em prol da obra do Senhor. Comecei no ministério muito novo, aceitei a Jesus com 15 anos e em seguida já me envolvi na obra do Senhor, trabalhando com jovens, sendo dirigente de congregação, sendo coordenador de jovem. A minha juventude toda foi dedicada na obra do Senhor. Hoje estou servindo ao Senhor na congregação Polivalente, uma congregação onde marcou o meu ministério. Passei por outras congregações onde Deus marcou a minha história. No começo da caminhada sempre é difícil, sempre é doloroso, mas mesmo assim o Senhor, pela sua infinita graça e amor, Ele nos capacita, Ele nos orienta. Muitas vezes vem o medo, vem o desespero, mas nos lançamos aos pés do Senhor e o Senhor nos dá vitória. Lembro eu da primeira vez que fui chamado para ministrar a palavra do Senhor nos meus 16 anos de idade. E me lembro até o texto a qual eu preguei naquela noite. E naquela ocasião abri a palavra do Senhor, passei o dia todo estudando. E na hora de ministrar a palavra do Senhor, não consegui desenvolver a mensagem por motivo de nervosismo, de medo, mas amava muito a palavra do Senhor. Mesmo assim, eu me lembro do presbítero Almir, um homem que jamais esquecerei, que confiou no ministério ao qual Deus tinha colocado diante das minhas mãos. Ele não desistiu de mim e foi me orientando a ser um bom obreiro na casa do Senhor. E o Senhor, Ele foi tirando o nervosismo. E eu falo nervosismo porque eu nasci no interior e cresci no interior. E a minha infância toda eu falava caboclo. E foi uma infância muito sofrida, difícil. E quando eu cheguei na cidade, tive essas dificuldades na fala, principalmente, a qual eu falava um linguajar bem diferente. E tinha muito riso quando eu falava, quando eu tinha oportunidade, quando eu dava saudação, porque falava todo errado, o meu português era bem difícil de ser compreendido. E com o tempo, Deus ele foi me aperfeiçoando. E o Senhor foi fazendo as suas promessas para a minha vida. E mesmo às vezes sem muito acreditar, porque um rapaz da roça, um rapaz que não sabe falar bem, de família não conhecida e que passou por muitas frustrações na infância, o Senhor levantar diante do ministério era algo impossível aos nossos olhos. Mas como o Senhor, Ele é aquele que faz promessa e cumpre promessas, Ele cumpriu as promessas dele na minha vida. Me levantou para o ministério e hoje eu me considero como um Timóteo na nossa geração. Todas as vezes que o Senhor me dá novos desafios, a palavra que brada no meu coração é: não deixe ou não permita que ninguém despreze a tua mocidade. Por isso hoje, nesse percurso de aproximadamente 12, quase 13 anos de ministério, eu tenho um conselho para deixar para você que está começando na fé. O meu conselho para você é: nunca desiste. Seja firme no Senhor.
firme na palavra, seja constante, não pare, não desanime, continue servindo ao Senhor. Muitos levantarão para tentar parar você, para fazer com que você desista, mas a minha palavra para você: continue sendo fiel, porque aquele que te chamou, ele é fiel para cumprir todas as promessas dele na tua vida. Aqueles que se levantam, aqueles que tentam te parar, eles vão ver o quão Deus ele te ama e quão poderoso é o Senhor para te levantar. E sempre tenha humildade, sempre exerça a função que Jesus exerceu quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos. É humildade. Todo líder, todos aqueles que estão começando, tem que sempre saber que tem que colocar o seu próximo superior a ele, porque fazendo isso, nós teremos um ministério prolongado, um ministério de sucesso. Sempre coloca aquelas pessoas, por mais simples que sejam, por mais humilde que seja, mas coloca ela superior a você. Sempre tem esse sentimento de humildade diante da presença de Deus, diante dos seus semelhantes. Fazendo isso, você vai ver que Deus vai lhe honrar por onde você passar. Nunca chegue em um local e diga que você é isso, que você é aquilo. Por mais que você seja conhecido como pastor, pregador, missionário, mas nunca conte que você é isso. Sempre chegue dizendo: eu sou um servo de Deus, eu vim para somar, eu vim para congregar, eu vim para estar com vocês. O Senhor me orientou para este lugar. Mas nunca coloque o seu título na frente do seu nome, porque um bom líder, um bom servo, ele nunca coloca o título na frente do nome dele, mas ele sempre... quando vai se apresentar, ele se apresenta falando do nome, o título vem depois, porque quem tem que ser engrandecido nas nossas vidas é o Senhor. Que esse sentimento venha estar na vida de você que está começando na jornada. Fazendo isso, Deus, ele vai levantar os teus pés e Deus vai te honrar e o nome dele vai ser glorificado através da sua vida. E hoje, eu quero dizer para vocês, passei aproximadamente 2 anos na congregação Polivalente servindo ao Senhor. Já chorei bastante, meus olhos se enchem de lágrimas neste momento, não com lágrimas de tristeza, mas com lágrimas, com aquele sentimento de um até logo, de um sentimento de missão cumprida, porque eu tenho por certo que aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos para estar realizando nesta obra, eu realizei. Eu entreguei tudo aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos. Eu sei que diante das nossas imperfeições, falhamos e erramos, mas eu estou com meu coração agradecido ao Senhor. E eu amo esta congregação, eu amo este povo. É um povo que sempre vai morar no meu coração. E o meu ministério foi marcado nesta congregação. Muito aprendi quando fui chamado para servir o Senhor nesta congregação. O meu coração tremeu, a minha carne tremeu, a minha vontade foi dizer não, mas aquela irmãzinha que foi lá em casa e disse para minha esposa: cadê o seu esposo? E a minha esposa me chamando, e aquela irmã disse: Deus, ele me disse que vai levar vocês para uma igreja chamada Polivalente. E eu estava servindo o Senhor em outra congregação chamada Raiz 2. E naquele dia eu tive por certo que o Senhor estava me chamando para esta obra. E nesse percurso de quase 2 anos, coisas tremendas, gloriosas, extraordinárias, nós vivemos juntamente com nossos irmãos que são fiéis ao Senhor. E eu peço aos nossos irmãos que esse sentimento de amor, de carisma, esse sentimento de união nunca venha se apartar desta igreja. O nome dela já fala o que realmente ela é: polivalente, porque é um povo valente, um povo cheio de Deus, um povo cheio de união, um povo que vai morar no céu, um povo que tem feito a diferença. A única congregação da Assembleia de Deus Tradicional em Manaus que desenvolveu um ministério da mídia
E temos hoje para a glória de Deus. E eu louvo a Deus pela vida de cada obreiro, cada irmão, cada servo, todos que estão nesta congregação. Eu amo todos. Deus colocou um amor tão grande no meu coração por todos vocês, que é tão sincero que eu estou terminando em agradecimento, chorando em lágrimas, não por fraqueza, mas porque eu amo vocês. O desejo do coração é ficar, mas o chamado é maior do que o desejo do coração. E eu estou indo embaixo da bênção de Deus, povoar novas terras e servir ao Senhor. E eu tenho por certo que coisas grandiosas tem o Senhor para fazer nesta congregação, e o Senhor tem coisas grandiosas também para fazer na minha vida e no meio da minha família. Fica a minha gratidão à família Polivalente. Eu amo vocês, e sempre que vocês sentirem saudade, o meu telefone está à disposição de vocês, a minha família está à disposição de vocês. Pode ligar, pode mandar mensagem, e um dia a qual o Senhor nos permitir novamente, estaremos aqui juntamente com vocês, para junto com uma família de Deus, estarmos adorando o Senhor e nos alegrando na presença de Deus. E aqui fica as minhas palavras de agradecimento. Até logo. Até logo, se Jesus voltar, estaremos para sempre com Ele. E se Jesus permitir, estaremos de volta um dia para abraçar vocês novamente. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.